que o céu entoa feliz. Momento catequético. A liturgia explicada. Meu irmão e minha irmã, mais um momento catequético, a liturgia explicada nesse tempo da Quaresma em que estamos refletindo sobre o sacramento da penitência, da reconciliação ou da confissão, para nos aproximarmos cada vez mais de Deus. O que é o pecado? Pecado é, antes de tudo, uma ofensa a Deus, uma ruptura da comunhão com Ele. Pecar é afastar-se de Deus, da igreja e do próximo, é romper com a fonte de salvação, Cristo. Que pecados somos obrigados a confessar? Somos obrigados a confessar todos os pecados graves mortais. Mas é aconselhável também confessar os pecados leves, veniais, para exercitar a virtude da humildade. O que são pecados mortais e suas consequências? São ofensas graves a Deus e ao próximo. Eles apagam a caridade no coração do homem e o desviam de Deus. Quem morre em pecado mortal, sem arrependimento, merece a morte eterna, diz a Escritura. Há pecado que leva à morte. Primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 16. E o que são os pecados leves ou os veniais? São ofensas leves a Deus e ao próximo. Embora ofendam a Deus, não destroem a amizade entre ele e o homem. Quem morre em pecado leve não merece a morte eterna. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte, diz também a primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 17. Alguns pecados graves são o aborto provocado, o assassinato, destruir de forma grave e injusta a reputação de uma pessoa, oprimir o pobre, o órfão ou a viúva, fazer mau uso do dinheiro público, o adultério, a fornicação, entre outros. O que é necessário para que alguém se confesse bem e com proveito? É necessário que faça o exame de consciência, que se arrependa das faltas cometidas, que manifeste o propósito de mudar de vida, que confesse os pecados a um sacerdote e que cumpra a penitência indicada pelo confessor. A penitência ou satisfação consiste, quando ela é indicada ou sugerida pelo sacerdote ao término da confissão, é uma forma do penitente demonstrar que está pronto e disposto a recomeçar a sua vida na graça, procurando em tudo fazer o bem. O cumprimento da penitência, seja ela uma oração que se pede a rezar depois da confissão, ou um ato de justiça ou de caridade, deve ser a expressão de que o penitente está consciente de que recebeu o perdão e agora se dispõe a viver uma vida nova.
Essas penitências vão nos ajudar em quê? Essas penitências nos ajudam a configurar-nos com Cristo, que sozinho expiou os nossos pecados. O Catecismo da Igreja Católica diz: nossa satisfação, aquela que pagamos por nossos pecados, só vale por nós mesmos. E qual a fórmula usada pela Igreja para o exercício deste sacramento da confissão? Chama-se fórmula de absolvição. E esta fórmula exprime os elementos essenciais desse sacramento. O Pai das Misericórdias é a fonte de todo o perdão. Ele opera a reconciliação dos pecadores pela Páscoa de seu Filho e pelo dom do seu Espírito, por meio da oração, do ministério da Igreja. E a fórmula de absolvição, ou a oração do ministério da Igreja é esta: Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou o mundo consigo e infundiu o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Esta é a fórmula de absolvição dos pecados. E quem deseja comungar, como fazer se estar em pecado mortal? Quem tem consciência de ter cometido um pecado mortal não pode receber a Sagrada Comunhão, mesmo que esteja profundamente contrito. As crianças devem confessar-se antes de receber a primeira Eucaristia. Está no Cânon 914 do Código de Direito Canônico. E quem está em pecado mortal precisa confessar, arrepender para receber a Sagrada Comunhão. Pode confessar sempre o mesmo pecado? Confessar é assumir um firme propósito de não repetir o mesmo erro. Não banalizar a confissão. Tem gente que peca já pensando assim: depois eu confesso. Não banalize a confissão. Não abusemos da misericórdia de Deus. Confessar é assumir o firme propósito de não voltar a repetir o mesmo erro. Quem não consegue corrigir o erro, a melhor coisa a fazer é não confessar esse pecado enquanto não se arrepender dele, enquanto não se sentir pronto a se livrar dele. Como que vai ter o pecado absolvido se você não se arrepende dele? O perdão dos pecados cometidos após o batismo é concedido por um sacramento próprio chamado de penitência, confissão ou reconciliação. Conversão e arrependimento implicam uma dor e uma aversão aos pecados cometidos e o firme propósito de não mais pecar. Nutre-se da esperança na misericórdia divina. O sacramento da penitência é constituído de 3 atos do penitente e da absolvição dada pelo sacerdote. Os atos do penitente são o arrependimento, a confissão ou manifestação dos pecados ao sacerdote
e o propósito de cumprir a penitência e as obras de reparação. Aquele que quiser obter a reconciliação com Deus e com a igreja deve confessar ao sacerdote todos os pecados graves que ainda não confessou e de que se lembra depois de examinar cuidadosamente sua consciência. O confessor, que é o sacerdote, propõe ao penitente certos atos de satisfação ou de penitência para reparar o prejuízo causado pelo pecado e restabelecer os hábitos próprios ao discípulo de Cristo. A confissão individual e integral dos pecados graves, seguida de absolvição, continua sendo o único meio correto de reconciliação com Deus e com a igreja. Que efeitos espirituais o sacramento da penitência tem? A reconciliação com Deus, pela qual o penitente recobra a graça, a reconciliação com a igreja, a remissão da pena eterna devida aos pecados mortais, a paz e a serenidade da consciência e a consolação espiritual e o acréscimo de forças espirituais para o combate cristão. Que a misericórdia e o perdão de Deus, meu irmão e minha irmã, se estenda a todos nós pecadores. O justo peca 7 vezes durante o dia. Imagine você quantas vezes nós, que somos pecadores, pecamos durante o dia. Por isso, eu e você necessitamos da misericórdia de Deus, nosso Pai Criador. Que o Senhor e nosso Pai nos livre de todos os males, nos dê a paz, nos ajude com a sua misericórdia, para que sejamos sempre livres do pior de todos os males, o pecado, e vivamos na firmeza de nossa fé, aguardando a vinda gloriosa de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Assim seja. Amém. Tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor. Tende piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor. Tende piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Pratiquei o que é mal aos vossos olhos.
sentireis de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós.